Fala, abençoado de Deus, mais uma palavra para poder edificar a tua vida. E o título dessa mensagem é Cuidado naquilo que você está vendo. Porque aquilo que você está vendo pode te levar para a derrota. Pode te levar para o fracasso. Jesus tinha acabado de ministrar para uma multidão, multiplicado 5 pães e 2 peixinhos. E ele percebeu que aquele povo ali já queria levantar ele como um libertador político, e essa não era a intenção. E ele chegou para os apóstolos, quase que deu uma ordem. Entra num barco agora e vai para outra margem. Para o mar da Galileia, que já expliquei, não é um mar, é um grande lago, de grande extensão. Vai! E enquanto eu vou despedir aqui do povo. E os apóstolos entraram no barco e Jesus despediu. E sabe o que Jesus foi fazer? Foi para o monte, separar um momento para com o Pai, comunhão para com o Pai. É um ensinamento que ele diz para a gente: se Cristo precisou separar momentos para conversar com o Pai, e nós? Separe esse momento, irmão. E ele separou. Então diz que os discípulos estavam naquele barco e, mais uma vez, o mar estava revolto, ventos fortes, ondas batendo fortemente no barco que eles estavam, um barco de pesca, e ele estava desesperado, amedrontados. Era a quarta hora, quarta hora fica entre 3 a 6 horas da manhã, de madrugada, e eles desesperados, aqueles homens naquele barco. De repente, um homem vem andando sobre as águas, e aqueles homens começaram a gritar desesperado: fantasma, fantasma, fantasma! Eles só não correram porque não tinha para onde ir. Só tinha marcha, só tinha machão naquele barco. E gritaram desesperado: fantasma. Porque o medo faz você ver coisas que não são verdade. O medo, aonde você está olhando, ele tira o teu eixo, tira você da tua razão, da tua lógica. E você começa a ver fantasma onde não tem. É quando os problemas aparecem para você em forma de tempestade, de ventos fortes, e você se concentra tanto em olhar para esses problemas que ele te bota tanto medo, tu fica tão apavorado que você não tem ação, você quer fugir, tu está desesperado. E aí Jesus apareceu e falou assim: sou eu. E Pedro, sempre impulsivo, falou assim: se és tu, ó Senhor, faça que eu vá até a ti. Primeiro, audácia. Talvez alguns dias que ele teve presunção, achar que ele tinha muita fé, a fé dele era inabalável, mas ele tinha fé. E Jesus falou assim: venha. Rapaz, pode dizer o que de Pedro, mas Pedro deu o primeiro passo. E ele botou o pé na água. Botou o primeiro, botou o segundo, o terceiro, e ele está andando sobre as águas. E aí o que acontece? Ele está exercendo a fé dele. Mas tu reparou um detalhe? A palavra do Senhor não diz que o mar se acalmou e o vento parou para aquele momento que ele está andando sobre as águas. Estava o vento na mesma velocidade, as ondas se agitando do mesmo tamanho, mas ali, meu irmão, no meio daquele, o circo pegando fogo, as situações acontecendo, mas agora, meu irmão, ele está pegando a fé que ele tinha, estava direcionando para a fonte de tudo, da fé dele, que era Cristo, enquanto ele estava com os olhos findados, fixo em Cristo. Ele não se importou com os ventos batendo no rosto. Ele não se importou com aquelas ondas. Ele não se importou com os problemas. Os problemas estavam lá no mesmo lugar. Os teus problemas estão no mesmo lugar. O que você tem que fazer é olhar para Cristo, o autor e consumador da vossa fé. Davi falou: da onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você olhar, a situação ao redor muda. O
que aconteceu? Ele estava andando e foi na direção. Eu não sei o que aconteceu. Talvez ele ficou curioso e falou assim, caramba, mas espera aí, cara, eu tô andando sobre as águas. Cara, esse negócio é perigoso, cara. Olha o que eu tô fazendo. Eu não sei. Ele parou para refletir sobre a situação que ele estava vivendo. E aí a mente dele diz, a lógica, meu irmão, você não pode andar sobre as águas, a lei da física não permite isso. E você não é para estar em paz andando sobre as águas, você podendo morrer afogado. Olha os ventos, olha a tempestade. A razão, a mente, o que os olhos estavam vendo, os olhos começaram a mandar uma mensagem diferente para a mente. E aí foi para o coração que dizia, você está com risco de vida. Você não pode, não existe. A lei da física diz que você não pode andar sobre as águas. E você está diante de um problema. Meu irmão, quando você começa a usar a lógica, aonde você tem que usar a fé, tem coisas que você tem que fazer que depende dos teus braços, de uma atitude tua. Mas tem coisas que nem os teus braços, nem a tua vontade, ninguém pode ajudar. É só Cristo, é só a sua fé. Nessa hora, você tem que entregar 100% a tua fé em Deus. E aí, Pedro desviou, sentiu as emoções, o tato, o olfato, sentiu a situação, o problema, e ele sentiu o vento forte. O vento estava no mesmo lugar, batendo nele. Ele não estava andando. E quando ele viu, ele começou a afundar. Ele falou, Senhor, Senhor, me socorre. Olha esse detalhe. Na mesma hora, Cristo estendeu a mão e levantou. Ué, a Bíblia não diz que Cristo correu em direção a ele. Cristo estendeu a mão. Isso quer dizer que ele estava talvez 1 metro de Cristo. 1 metro do Senhor de todas as coisas. A solução do problema dele. Se ele continua, ele ia abraçar Cristo. Cristo ia vir abraçado com ele e voltar para o barco. E Cristo pega ele e fala assim, meu filho amado, por que você duvidou em teu coração? Para que tu teve medo? Eu estava querendo que tu tivesse uma experiência poderosa, meu filho. Vem cá, vem pro meu colo, vem. Deu a mão a ele que nem um bebê. Vamos voltar pro barco. E olha que Jesus está voltando pro barco no meio da tempestade, andando sobre a tempestade, sobre os ventos. Mas quando ele pisa dentro do barco, cessa o vento, cessa o mar. Meu irmão, Cristo não diz que ele vai impedir que os ventos batam e as tempestades venham sobre a tua vida, a tua família e sobre áreas da tua vida, sobre a tua saúde. Ele está dizendo que se você usar fé, o problema de Pedro não era falta de fé, era ele pegar a fé dele e usar parte dela. Ele estava usando 100% da fé quando ele estava olhando para Cristo. Quando ele desviou o olhar, a fé já não foi útil para ele, porque ele deixou a fé e usou a razão. Se você usar a razão nesse problema que você está enfrentando, se você usar a razão nessa situação que você está enfrentando, você vai sucumbir. Mas se você estiver afundando nessa situação, clama a Ele. É um Pai bondoso e amigo, Ele vai estender a mão, vai te levantar dessa situação. Ele vai entrar contigo na tua casa, na tua vida. Ele vai acalmar as coisas. Só que o que ele queria é que Pedro tivesse uma experiência poderosa junto com ele. Pai e filho juntos ali, experimentando algo sobrenatural. Que ele entendesse que mais que o que os teus olhos vê, existe o sobrenatural. Que Deus te ajude a você confiar 100% nele. Um detalhe. Todo mundo zomba de Pedro. Pedro afundou. Só Pedro, em toda a Bíblia, andou sobre as águas. Todos os apóstolos que estavam naquele barco não teve essa experiência. Não tenha medo de fracassar, de falhar, não. Tira o teu pé do barco.
e dá o primeiro passo de fé. Uma ação tua tem uma reação de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente.